Tudo começou em um dia normal de trabalho. Na época, eu trabalhava em uma pequena mercearia e minhas funções consistiam em recolher carrinhos de compras no estacionamento e em sacar os mantimentos, coisas normais de quem ganha salário mínimo. Naquela manhã, estava chovendo e, é claro, fui designado para trabalhar com carrinhos o dia todo. Cerca de 2 horas depois do início do meu turno, vi um homem correndo para colocar suas compras no carro, pois estava chovendo muito. Corri até ele e comecei a ajudá-lo com as sacolas. Está chovendo muito, eu disse. Se importa se eu ajudá-lo a sair da chuva? Sim, muito obrigado. Quando ele estava fechando a mala, olhou para mim com uma expressão de surpresa. Baixou as sobrancelhas, olhou-me de cima a baixo e sorriu. Você é uma nova contratada? Não, estou aqui há alguns meses. Oh, você é muito bonita, disse ele em um tom estranhamente sensual. Obrigada. Tenha um bom dia. Encerrei o assunto. Não estava interessada. Quando estava voltando para a loja para me esconder até que ele fosse embora, pude senti-lo me observando enquanto eu me afastava. Mesmo assim, continuei a trabalhar, sem realmente pensar no assunto. Depois do almoço, eu estava na caixa registradora ensacando as compras e percebi o mesmo homem de antes entrar. Fingi que não o vi e continuei ensacando. Ele foi até a caixa e pegou uma única barra de chocolate. Eu não lhe dei uma sacola. Ele se ergueu sobre mim e disse: Você não vai ensacar meu item? Oh, desculpe. Eu não sabia que você queria uma sacola para uma coisa. Coloquei sua barra de chocolate em uma sacola e disse a ele para ter um bom dia. Quando você sai do trabalho, querida? Ah, cara, não me sinto confortável em dar essa informação. Ele respondeu: Tudo bem. Você está aqui há quanto tempo? 5 horas? Você provavelmente sai por volta das 6 ou 7, certo? Ele sorriu, deu uma piscadela para mim e foi embora. Enojada, fui até minha gerente e contei o que havia acontecido. Ela me disse para não trabalhar mais no estacionamento e para pedir a alguém que me acompanhasse até meu carro. Então, no final do meu turno, pedi a um colega de trabalho que me acompanhasse até a minha caminhonete e examinamos o estacionamento, procurando o carro desse homem. Como não o vimos, meu colega de trabalho voltou para dentro e eu liguei a caminhonete. Liguei para minha mãe para contar o que havia acontecido e assim que ela atendeu, saí do estacionamento. Literalmente, no segundo em que virei na estrada, vi o carro dele parando atrás de mim. Eu disse à minha mãe que achava que ele iria me seguir e ela me disse para dirigir um pouco para tentar despistá-lo. Dirigi por cerca de 20 minutos, andando em círculos pela minha cidade. Passei em um sinal vermelho e ele parou ao meu lado e começou a gritar algo para mim pela janela aberta. Eu, é claro, fingi que ele não estava lá, mas ainda podia ouvir o que ele estava dizendo. Você daria à luz bons filhos para mim. Você seria uma ótima empregada para mim, senhorita. Ele então começou a ser bem explícito sobre o que faria comigo se me pegasse. Eu disse à minha mãe que ligaria para a emergência e que, se não estivesse em casa em 1 hora, ela deveria chamar a polícia. Enquanto eu tentava ligar para a polícia, o homem acelerou na frente da minha caminhonete e começou a frear. Frenético, esperei o cruzamento mais próximo e virei o quarteirão. Meu telefone caiu embaixo do assento quando eu estava virando, então decidi ir até o estabelecimento aberto mais próximo e correr para dentro, me esconder e pedir para outra pessoa ligar para a polícia. O estabelecimento aberto mais próximo que encontrei foi uma loja de conveniência em um posto de gasolina. Parei, estacionei e corri para entrar na loja para salvar minha vida. Conto à balconista o que está acontecendo e ela me leva para a sala de descanso e me tranca lá dentro. Enquanto pensava que eu poderia ter sobrevivido a essa provação, ouvi as portas da loja começarem a chacoalhar violentamente e antes que eu percebesse, a funcionária também estava se trancando na sala de descanso. Ela estava ao telefone com a polícia e eles estavam a caminho. Estávamos em silêncio. Encolhida em uma sala escura, senti-me culpada por envolver outra mulher em nosso pior medo. Meus pensamentos estavam correndo sobre o que eu disse a ele. Será que eu induzi a isso? Não, eu apenas lhe disse para ter um bom dia. Será que ele está me seguindo há mais tempo do que esta noite? Como ele sabia o carro que eu dirigia? A polícia chegará aqui a tempo? Nós vamos morrer? Finalmente, o pequeno cômodo é iluminado com luzes vermelhas e azuis pela fresta sob a porta. Ouvimos uma voz pelo interfone nos dizendo que é seguro sair. Tremendo, a funcionária pega as chaves e abre a porta. Saímos e damos nossos depoimentos. Depois que a polícia saiu,
Eu me virei para minha inesperada salvadora e lhe agradeci muito. Choramos, nos abraçamos e ela me acompanhou até meu carro. Na noite seguinte, voltei e levei a ela comida e um cartão presente da Amazon. Sofri um acidente de carro quase fatal. Fiquei a 3 metros de distância de um leão da montanha na natureza e sou sobrevivente de agressão física. Posso dizer a você, leitor, com total honestidade, que achei que esse era o fim da minha linha. Quando eu tinha 18 ou 19 anos de idade, eu estava cuidando da casa de uma garota com quem estava estudando. A família para a qual estávamos cuidando da casa frequentava a mesma igreja que ela, mas eu não os conhecia muito bem. Era mais para fazer companhia a ela em uma casa enorme. Isso foi em 97, quando uma adolescente comum como eu não tinha celular. Na semana em que estávamos trabalhando na casa, havia um pequeno intervalo no calendário escolar, motivo pelo qual a família estava ausente e as ruas da região estavam mais calmas do que o normal. Tanto o meu apartamento quanto a casa em que estávamos trabalhando não ficavam muito longe da universidade. Na verdade, meu apartamento ficava a 3 minutos a pé da universidade e a casa a mais 5 minutos de carro. Portanto, por ser um bairro de estudantes, a semana foi particularmente tranquila. A primeira coisa estranha que aconteceu na semana em que estive nessa casa foi que sonhei que estava dirigindo por uma floresta escura em uma estrada de terra montanhosa e ventosa, sem luzes em lugar algum, exceto as dos faróis do meu carro. Quando comecei a descer uma colina, os faróis de repente se apagaram e tudo ficou escuro. O carro diminuiu a velocidade até parar e morreu. Eu acordei. De manhã, fui até meu carro e ele não ligava. Ele estava funcionando perfeitamente no dia anterior. Tive que chamar um técnico para consertar o carro, pois era o motor de arranque. Bem, essa foi a primeira coisa assustadora que aconteceu naquela semana. 1 ou 2 dias depois, era sexta-feira. Eu planejava voltar para a casa dos meus pais, que moravam em uma cidade menor, a cerca de 45 minutos de distância. Arrumei minhas coisas na casa grande e fui até meu apartamento para pegar o que mais precisava para o fim de semana. O trajeto entre a casa e o apartamento era, como mencionei, de apenas 5 minutos, mais ou menos. Como era inverno, já estava escuro quando saí, por volta das 7 da noite. Quando estava saindo de casa, notei no espelho retrovisor que os faróis do carro atrás de mim estavam me seguindo bem de perto. Quando virei, ele virou. Naquela época, eu era cautelosa, mas não em excesso. Cautelosa o suficiente para perceber, em uma distância tão curta, que algo estranho estava acontecendo atrás de mim. Mas então, quando parei em um semáforo, ele não estava mais lá. Alívio, mas durou pouco. O carro estava agora ao meu lado. Olhei para a minha direita e havia um homem lá dentro, sozinho, sorrindo para mim, um pouco maníaco. Por um momento pensei, puxa, eu realmente deveria dirigir com um gorro à noite para que as pessoas não vejam que sou uma mulher pequena, de 1,62 m, com longos cabelos loiros até a cintura. Também pensei, bem, ele está na pista para virar à direita, então estou bem. Parti com o carro e os faróis estavam atrás de mim novamente. Tão perto que eu mal conseguia vê-los por cima da traseira do meu carro. Que idiota, pensei. Quem dirige assim? Graças a Deus minha curva à esquerda está chegando. Depois de mais 1 ou 2 minutos de perseguição, reduzi a velocidade, estrategicamente não dei sinal, e virei bruscamente à esquerda na entrada da minha garagem. Abri os portões automáticos e entrei. Os portões se fecharam atrás de mim. Que bom, aquele drama havia acabado. Peguei algumas coisas no carro para levar comigo, e ao chegar à escada, notei que havia um homem no portão que acabara de se fechar atrás de mim. Ele ainda estava do outro lado, e eu estava na extremidade mais distante do estacionamento. Mas pude ver que era o cara do carro que estava atrás de mim. Ele estava pulando para cima e para baixo, sacudindo o portão com raiva absoluta. Bem, eu estava em segurança deste lado, então não estava completamente tomada pelo medo. Além disso, havia um grupo de alunos fazendo barulho nas proximidades, chegando para uma festa ou algo assim. Dirigi minhas escadas e comecei a subir do térreo para o primeiro andar. Ao contornar as escadas do primeiro andar, notei alguém correndo pelo estacionamento em direção à escada. Em retrospecto, ainda não consigo entender por que não juntei 2 mais 2. Acho que foi porque, inconscientemente, eu sabia que ali estava o grupo que estava sendo deixado entrar pelo portão de pedestres.
Quando eu estava contornando a escada entre o segundo e o terceiro andares, alguém me tocou de repente. Eu me virei. O cara... Ele havia entrado como parte da pequena multidão. Ele disse alguma coisa. Respondi de forma atrevida e mandei que ele se afastasse. Depois, dei as costas a ele para continuar subindo as escadas. Eu morava no terceiro e último andar. Ele me agarrou por trás, segurou minhas costas contra seu peito com o braço esquerdo em volta do meu pescoço. Senti algo sendo pressionado contra meu lado direito. Ah, droga! Uma faca. Ele me conduziu para baixo. Lembro-me de pensar que a luz estava quebrada no nível inferior. Isso não pode acabar bem. Mas eu estava calma. Resisti um pouco. Ele apertou o punho. Senti que não estava recebendo oxigênio suficiente. Comecei a me tornar um peso morto. Ele começou a me soltar. Eu estava na altura da virilha. Dei uma cotovelada. Ela se conectou. Ele me largou, mas se virou para me encarar. Rasgou a frente de minha blusa de botões. Então ele parou. Ele olhou para alguém atrás de mim. Alguém mais alto que ele. Seus olhos se arregalaram. Ele se virou e correu. Eu gritei. Depois também me virei para ver quem tinha vindo ajudar. Não havia ninguém lá. Mas, depois disso, as pessoas saíram de seus apartamentos. A polícia foi chamada. Essa foi a segunda vez que eles estiveram lá naquela noite. O quê? Acontece que a outra coisa estranha que aconteceu foi que meu pai já tinha chamado a polícia e eles tinham passado 1 hora antes. Minha mãe teve um pressentimento estranho durante toda a noite e ficou incomodando meu pai sem parar, dizendo que algo ruim iria acontecer comigo. Ela estava certa. No fim das contas, eles pegaram o cara. Eu o identifiquei em uma fila. Ele era um sequestrador em série na região. Ele foi acusado de atacar cerca de 14 mulheres. Uma delas havia se jogado do primeiro andar de seu apartamento para fugir dele e quebrado a perna. Semanas depois, a polícia me chamou. Antes de seu julgamento, a porta de sua cela havia sido deixada aberta. Ele havia desaparecido. Aparentemente, um trabalho interno. Alguém o ajudou. E agora eu aqui, com medo pelo resto da minha vida. Em 2014, eu estava dirigindo à noite na rodovia 81 Oklahoma. Eram cerca de 2 da manhã e eu não tinha visto outro carro por pelo menos meia hora. Eu estava em um trecho da estrada entre Chickasha e Rush Springs. Em outras palavras, eu estava no meio do nada. Ao passar por uma pequena elevação, vi um carro de cabeça para baixo na vala e um corpo deitado fora do carro. Parecia que ele estava dormindo de lado. Pisei no freio, saí do carro e corri até o homem. Toquei seu ombro e ele meio que caiu de costas. Foi então que vi que sua cabeça estava esmagada no lado esquerdo e seu abdômen estava aberto. Eu podia sentir o cheiro de uísque saindo de seu intestino. Foi horrível. Esse homem não tinha pulso. Então peguei meu celular e liguei para a emergência. Dei a eles uma estimativa de onde eu estava. Eles me disseram que a ajuda mais próxima estava a 25 minutos de distância e que eu precisava esperar com os destroços até que eles chegassem lá. Que droga! Desliguei o telefone e olhei em volta. Estou sozinho em Oklahoma, a única companhia de um homem morto. Sem saber o que realmente fazer, peguei sua mão e rezei o Pai Nosso. Depois cobri seu rosto com uma camisa que estava pendurada no carro. Eu estava tremendo um pouco. Foi então que ouvi os coiotes começarem a se aproximar. Se você nunca ouviu esse som, ele é semelhante ao de crianças pequenas sendo gravemente feridas. Eles choram e gritam no que eu acho que é um grande círculo em torno de mim e desse homem. Já se passaram 15 minutos e nenhum outro carro apareceu. Eu os ouço na rodovia. Eles estão cruzando logo depois dos faróis do meu carro. Agora tenho uma decisão a tomar. Entro no carro e deixo que eles se aproximem e destruam esse homem, ou encontro algo para balançar e proteger seu corpo? Escolhi a segunda opção. Peguei a chave de roda no porta-malas e voltei para onde ele estava deitado. Acho que estou me defendendo. Espero mais 5 minutos. Ouço eles correndo. Está muito escuro. Percebo que não estou realmente no controle da situação. Algo muito primitivo toma conta de meu cérebro, semelhante à raiva, junto com uma grande dose de medo. O que quer que fosse acontecer, eu lutaria como um macaco louco na savana. Nesse exato momento, vejo luzes de carros. Finalmente, um carro aparece, e como não poderia deixar de ser,
É um Pontiac Grand Am cheio de rapazes do interior. Eles encostam e me olham, depois vem o homem morto e depois o carro. Eu digo: pessoal, aquele cara está morto e há coiotes me cercando. Eles foram até o carro e pegaram várias pistolas e 2 lanternas. Estavam preparados para o som e empolgados para matar esses bichos, embora eles fossem quase tão assustadores quanto os animais selvagens no escuro. Alguns minutos se passaram e ouvimos uma sirene ao longe, e os caras disseram: é a polícia. Eles entraram no carro e deram-o fora. Estou sozinho novamente, eu e esse pobre homem. Após 60 segundos, aparece um policial estadual, depois 2 delegados e, por fim, 3 policiais municipais de uma pequena cidade chamada Ninica. E, finalmente, uma ambulância. Eles examinaram o homem e o declararam morto. Em seguida, me fizeram pelo menos 100 perguntas. E, por fim, perguntaram se poderiam revistar meu carro em busca de drogas. Estou sóbrio há 7 anos. Mas não encontraram nada e me disseram: obrigado por ficar com o acidente. Pode ir embora. Fui embora e comecei a dirigir por essa estrada escura como o breu novamente. Me sinto como se estivesse em uma batalha pela minha vida. E pensando como nosso comportamento civilizado é pouco mais do que uma fina camada sobre um animal selvagem que só quer sobreviver,